Um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui do nosso devocional. Você que diariamente tem participado das orações aqui em nosso canal, ou você que está pela primeira vez, eu quero pedir que Deus dê à senhora, que é mãe, o maior presente que uma mãe poderia receber, que é ver os seus filhos bem, encaminhados, com saúde, na presença de Deus, fazendo boas escolhas, se tornando pessoas de bem. Que você, que é mãe, possa ter esse sonho realizado, de olhar para os seus filhos e ver o quanto Deus tem cuidado de cada um deles. Um excelente dia a todos. Eu sou o pastor Guilherme Grando e diariamente eu compartilho aqui em meu canal o nosso devocional. Devocional significa dedicação. É um período de 15 minutos que nós vamos nos dedicar a ouvir a palavra do dia e fazer a nossa oração. Por falar em oração, você já pode colocar pedidos de oração aqui nos comentários. Qualquer que seja o pedido, a intenção, a necessidade, o desejo, a ansiedade que tem dominado o seu coração, porque você precisa muito resolver uma situação e você não sabe como, coloque aqui nos comentários, porque nós vamos orar por isso. Há milhares de pessoas que diariamente fazem o devocional aqui em nosso canal. E se você quiser participar dessa grande família da fé, é muito simples, você não paga nada e você não precisa pertencer a uma igreja, a uma denominação, porque aqui todos são bem-vindos. A única coisa que você tem que fazer é se inscrever no canal. Então aqui abaixo tem a palavra inscrever-se. Você clica em inscrever-se, ativa as notificações, o sininho não pode ter um tracinho, ele tem que estar sem tracinho nenhum, é assim que aparece que você está inscrito e as notificações estão ativadas e pronto. A partir desse momento, todos os dias você vai receber as nossas orações e as nossas mensagens. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, já deixa o seu like, porque quando você faz isso, você me ajuda a espalhar esse devocional. O próprio YouTube espalha a nossa mensagem quando os vídeos têm bastante like. Então deixa o seu like e eu gostaria muito de orar hoje, além dos trabalhadores, porque durante esse mês de maio nós estamos orando pelos trabalhadores, mas hoje eu quero orar pelas mães. Você conhece alguma mãe que você admira muito? Talvez seja a sua própria mãe, talvez seja a sua filha. Sua filha já é mãe, sua irmã que é mãe, uma amiga que é mãe. Você pode colocar o nome dessa mãe que você admira muito aqui nos comentários, porque nós vamos cobrir essas mães em oração. Muitas vezes elas travam batalhas silenciosas que a gente nem imagina, coisas que ela não compartilha com ninguém. Talvez ela esteja carregando um fardo muito pesado para poder dar conta de tudo ao mesmo tempo, só que ela não deixa transparecer, ninguém sabe. Mas você, que é uma pessoa ligada, você sabe que ela está precisando muito de oração. Deixa o nome dela para a gente orar. Em instantes nós teremos o nosso momento de oração e a palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Antes de fazer a leitura, ore comigo a oração que nós fazemos todas as manhãs aqui no canal, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor Jesus, nos dê entendimento agora que vamos ouvir a tua palavra. Abençoe esse nosso domingo. Hoje é um dia especial para muitos. Muitos estarão reunidos com a sua família, muitos estarão reencontrando filhos, irmãos, familiares, pais. Que seja um dia saudável, um dia bendito. E eu oro também por quem hoje é um dia difícil, porque talvez esse seja o primeiro dia das mães sem a mãezinha que partiu para a eternidade. E eu sei que de um lado há pessoas que estão felizes, alegres porque vão poder se reunir com a família, mas também há pessoas hoje que estão tristes. Conforta o coração dessas pessoas assim e mostra para elas que sempre há esperança, mesmo nos dias maus e difíceis, mesmo diante de perdas e despedidas, sempre há bênçãos
que ainda podemos experimentar nessa vida. Então anima, alegra, conforta o coração daqueles que estão tristes nesse dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Fique até o final, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nessa manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 48, é a leitura de hoje. E aqui conta aquela história muito conhecida de quando Jesus se perdeu dos seus pais em uma peregrinação. Haviam muitas pessoas caminhando em direção ao templo, retornando do templo. Era uma viagem longa e no meio de tudo isso, em um minuto de distração, cadê Jesus? Não estava mais ali à vista de Maria e de José. E aí finalmente, depois de horas de angústia, finalmente acontece o reencontro. E Maria vai dizer, versículo 48, Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Veja que Jesus deu uma resposta bastante incomum para uma criança de 12 anos. Maria, quando o encontra, diz, filho, por onde você andou? Onde você estava? Você quase matou sua mãe, seu pai do coração, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso outra vez. E Jesus vai dizer, olha, vocês não sabiam que eu devia estar cuidando das coisas do meu pai? Eles não entenderam muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Mas, mesmo sem compreender, sabe qual foi a reação dessa mãe? Versículo 51 diz, sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Veja, antes da gente fazer a nossa oração, eu queria compartilhar uma palavra especialmente com as mães que estão nos assistindo agora. Mães, nem sempre você vai entender algumas atitudes dos seus filhos. Algumas coisas, manias, comportamentos, palavras, você nem sempre vai compreendê-los, como aqui Jesus deu uma resposta tão sábia, tão eloquente, tão acima do comum para uma criança de 12 anos que Maria e José se olharam assim, meu Deus, não estou entendendo o que ele está dizendo. Mas tudo bem, eu vou guardar isso aqui no meu coração. E aí fica a lição para você que é mãe. Nem sempre você vai entender as atitudes dos seus filhos. Às vezes, do nada, seu filho vai chegar para você e vai falar, mãe, estou indo embora de casa. O quê? Mas por que? Aconteceu alguma coisa? O que houve? Ah, você não está bem aqui, você vai para onde? Você não vai compreender quando ele for embora de casa. Você não vai compreender, às vezes, o fato dele querer se casar com alguém, se relacionar com alguém que muitas vezes você não aprova. Você não vai concordar ou não vai compreender por que ele quer sair do emprego dele. Ele está no auge do sucesso lá no local onde ele trabalha e do nada ele chega para você e fala, mãe, acho que eu vou sair do emprego. Mas por quê? Você ganha bem, você tem potencial de crescimento lá dentro, é um lugar bacana. Eu não sei, não estou mais satisfeito. Nem sempre a senhora vai compreender as atitudes dos seus filhos. Nem sempre. O que eles falam, o que eles postam. Nem sempre um pai e uma mãe vão conseguir compreender as escolhas de um filho. Mas qual é o papel dos pais diante desse dilema? Quando você não compreende, não concorda, não entende o seu filho, qual é o seu papel? Fazer o que Maria fez. Guarde isso no seu coração. Senhor, eu não entendo, não compreendo, mas eu amo meu filho. Eu quero apoiá-lo. Eu quero que ele saiba que ele tem alguém que ele possa contar. Eu quero ajudá-lo. E ainda que seja algo que eu acho que não é a melhor decisão, ainda que seja algo que eu acredito que não agrada a Deus, então que o Senhor venha mostrar isso para ele. Que o teu Espírito Santo venha revelar essa verdade para ele. Esse é o papel de uma mãe. Uma mãe nem sempre vai compreender a postura, as atitudes e as escolhas de um filho. Mas uma coisa é certa, ela guarda tudo no seu coração. Ela guarda as boas lembranças. Ela guarda quando ele chorou pela primeira vez.
Você não lembra disso? Primeira vez que ele passou mal, que ele deu um susto, que você achou que ele iria ter um treco e você saiu correndo desesperada para ir para o hospital? Você não lembra disso? A primeira vez que ele aprontou no colégio e você foi chamada lá? A primeira vez que ele chegou com uma namorada ou com um namorado? O coração de uma mãe guarda tudo. Às vezes guarda até no sentido literal mesmo, não guarda só lembranças aqui no coração, guarda alguma coisa, guarda o dentinho, guarda a cartinha, guarda um desenho, guarda alguma coisa que ele fez para a senhora. Mães, quando você não compreender o que o seu filho está fazendo, falando, ou o porquê que ele está fazendo, o que ele está fazendo, dobre o seu joelho, ore por ele, guarde aquilo no teu coração. Não brigue, não arrume confusão, não se distancie do seu filho, mesmo que você não precisa apoiar as decisões dele, porque existem decisões que realmente você não vai concordar, mas que ele saiba, que ela saiba, que tem uma mãe que está junto. E mesmo quando você não concorda com algumas escolhas, você continua amando e sendo mãe dele, que ela tenha essa segurança em você. Diante das incompreensões das escolhas dos nossos filhos, o nosso papel é esse aqui, como Maria, sua mãe, porém guardava todas essas coisas em seu coração. Eu quero orar por você agora e dizer para você que hoje nós vamos ter um culto muito especial na cidade de Guarulhos. Se você consegue chegar ali, venha, porque vai valer a pena. Daqui a pouquinho, 9 da manhã, eu estarei na Avenida Salgado Filho, número 517, tem estacionamento gratuito, tem escolinha para as crianças, vai ter uma homenagem para as mães, vai ter uma lembrancinha que a gente vai entregar para as mães. Daqui a pouco, 9 da manhã, nesse endereço, Avenida Salgado Filho, número 517. Vem, vai valer a pena. Não consegue chegar? Então 6 da tarde eu vou te esperar aqui no nosso culto online. Seja presencial ou online, não deixe de cultuar a Deus nesse domingo. Não é culto só para as mães, não. É para todos, tá? Mas hoje, aqui no Devocional, eu precisava compartilhar uma mensagem com você que é mãe. Mesmo quando você não compreender as escolhas, as decisões dos seus filhos, guarde isso em seu coração. Coloque isso diante de Deus em oração. Senhor, não concordo com isso. Não consigo entender por que ele está fazendo isso. Mas Deus, está na tua mão. Eu confio que o Senhor está cuidando de tudo. Vamos orar agora. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em Tua presença estamos e oramos por todos que fazem esse devocional. Pessoas que estão enfrentando problemas de saúde, outras que estão com problemas na vida profissional, trabalhadores que trabalham muito, que entregam bastante, que se doam demais, mas não vem o retorno de tanta entrega, são desvalorizados. Eu oro pelos trabalhadores, já que durante esse mês de maio temos orado todos os dias por eles. E hoje, especialmente, eu oro pelas famílias, pelas mães, pelas mulheres que com muito sacrifício cuidaram dos seus filhos. Muitas delas tiveram que cumprir o papel de pai e de mãe. Muitas delas foram tudo o que os seus filhos tinham. Senhor, tem misericórdia das mães que estão em profundo sofrimento por causa de algumas atitudes dos seus filhos. E que ela possa compreender que muitas vezes será impossível, sim, entender o que um filho está fazendo e falando, porque nem mesmo Maria compreendeu o que Jesus disse naquela ocasião. Ela não entendeu, mas ela guardava tudo em seu coração. Muitas vezes, ser mãe é mais do que compreender, é sentir. Que essa mãe entenda isso. Eu oro pelas mães que estão preocupadas com alguma situação que envolve seus filhos. Eu oro por aquelas que têm medo do que pode acontecer, porque as coisas estão caminhando para um lado perigoso. Eu oro por elas, Senhor. Eu oro por essa mulher que tem lembranças dos seus filhos pequenos ainda. Ela lembra com muito carinho a primeira vez que ele deu um susto, a primeira vez que ele ficou doente, da primeira palavra que ele disse. Eu oro por essa mãe que tem muitos sonhos ainda, que ela quer ver os seus filhos realizarem.
E por aquelas que sofrem com dores, com sofrimentos, mas sofrem em silêncio, ninguém sabe. Ninguém sabe, mas o Senhor sabe e vê. Oramos por cada uma delas e por cada pedido de oração que foi colocado aqui, por casamento, trabalho, família, vida financeira, tudo entregamos em tuas mãos. Nos dê um domingo abençoado, que seja um dia das mães abençoado. E eu oro também por aqueles que estão tristes hoje, preocupados, chateados, porque vão passar longe dos seus filhos ou então longe dos seus pais. Que o teu Espírito Santo, que é consolador, conforte esses corações. Que essa pessoa se sinta amada neste momento. Entregamos esta semana que está começando em tuas mãos, em nome de Jesus. Respire fundo agora. Vamos lá, gente. Respira fundo aí agora. E diga amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Nem sempre você vai compreender algumas atitudes, algumas palavras, algumas reações dos seus filhos. Mas aí, guarda aqui no coração, porque na hora certa as coisas vão se encaixar. Deus te abençoe. Hoje é dia de culto, hein? Aqui em Guarulhos, daqui a pouquinho eu te espero, 9 da manhã, ou então online, 18 horas ao vivo, aqui no canal. Feliz Dia das Mães. Deus te abençoe.